Olá! Estou aqui para fazer uma pergunta simples. Você já estudou um monte de técnicas de práticas de saúde, técnicas das terapias integrativas e mesmo assim não tem pacientes, sente que não tem os devidos resultados pelo tamanho do esforço que você já fez? Você sabe o quanto você já investiu em cursos para você aprender as técnicas e poder aplicar nos seus pacientes? Mas, mesmo assim, parece que eles não conseguem enxergar o seu valor. Pois eu sei bem como é isso. Por isso, estamos aqui na Jornada do Terapeuta, para que eu possa te auxiliar nessa jornada, onde nós conectamos uma série de informações que você não aprendeu nem na faculdade, nem nos vários cursos das técnicas que você aprendeu. Mas vamos entender um pouco do contexto. Hoje, o mundo já não é mais o mesmo. Eu lembro da época que eu era criança, que eu ouvia o meu pai dizer: basta você se esforçar, estudar bastante e terá excelentes resultados. Mas, ao contrário do que ele dizia, hoje esta não é a nossa realidade. Eu sei bem como é isso. Afinal de contas, tenho uma parede cheinha de certificados e tenho mais alguns guardados de outras coisas que não estão bem relacionadas à área da saúde, mas que valeu sim o conhecimento. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Muito bem, vamos nessa jornada entender um pouco mais sobre algumas coisas que são essenciais, além das técnicas, para que a gente realmente possa alcançar os nossos queridos pacientes, obter os melhores resultados, a credibilidade e, o melhor, o nosso financeiro aumentar e a gente ter aquela vida que a gente tanto deseja, com qualidade, com conforto e que dirá realizar sonhos. Muito bem, eu sou a doutora Joyce Scarazati, sou especialista em medicina tradicional chinesa, tenho pós-graduação em acupuntura, fitoterapia e mais um monte de técnicas que eu aprendi ao longo de mais de uma década. Fundei uma clínica, a Dragão Divino, em Campinas, que também está próxima aí de completar 15 anos no mercado. E é um grande orgulho poder ter ajudado centenas de famílias a conquistarem uma saúde 100% natural. São casais com filhos e entre várias pessoas que se beneficiaram com o leque de técnicas que eu ofereço. Mas nem sempre as coisas foram flores para mim. E a gente simplesmente se ilude achando que basta fazer propaganda, que todos os nossos problemas vão se resolver, que os nossos pacientes vão ver os nossos lindos olhos e se apaixonar pelas nossas técnicas terapêuticas. Mas esta não é a nossa realidade. O paciente tem todo o direito de duvidar se você é bom ou não. Afinal de contas, existe uma centena de pessoas hoje no mercado. O que faz você ser realmente diferente e especial ao olhar daquele que vai comprar o seu serviço? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar na Jornada do Terapeuta. E para que você não perca nada e preste muita atenção, eu vou liberar um certificado no final dessa jornada. Para que você assista todas as aulas e preste muita atenção e não perca absolutamente nada, eu vou te dar um incentivo, vou te dar uma palavra-chave que você vai usar ao final dessa jornada para adquirir o seu certificado. Então vem comigo nessa jornada conhecer o que há de tão especial assim para realmente conquistar o coração dos seus pacientes e o bolso também. Minha história começou em 2011, quando eu decidi entrar num curso de medicina tradicional chinesa. A princípio, pensei que seria um curso para que eu pudesse usar as técnicas em mim mesma. Nem sonhava com a possibilidade de abrir uma clínica relacionada a esse tipo de atendimento. Na época, surgiu, claro, sempre surge aquela dúvida, mas a acupuntura com agulha, vai doer, será que vale a pena? Será que as pessoas vão querer fazer? E aí existia já um movimento naquela época de pessoas que gostavam muito da técnica e diziam ter excelentes resultados.
o que já me chamava atenção. Fui pesquisar um pouco e vi alguns artigos científicos que realmente comprovavam a eficácia da terapia, além de outras técnicas e ferramentas que também estão associadas à medicina tradicional chinesa. Eu sei que muita gente não faz nem ideia, mas a dietoterapia, a fitoterapia, a moxa ventosa, eletroterapia, terapias auriculares e também as técnicas de laser terapia estão envolvidas nesse mundo da medicina tradicional chinesa. Com tanta opção de técnica, é impossível não ter apenas uma que possa realmente beneficiar o seu paciente, trazendo alívio de dores, tratando ele de dentro para fora e principalmente sendo uma técnica preventiva. Lá naquela época, comecei esse curso tão sonhado com um professor chamado Mestre Li Hongqi, que também dava aulas de artes marciais. E eu confesso que fiz um workshop com ele e adorei o curso. Mas a medicina tradicional chinesa foi pela qual eu realmente me apaixonei. Fiz o curso de pós com ele e aí não só aprendi as técnicas, como também entendi e aprendi um pouco sobre a nossa maravilhosa filosofia da medicina tradicional chinesa, que prioriza o cuidado, o preventivo e os hábitos que fazem toda a diferença a longo prazo. Afinal de contas, eu sou realmente a prova viva de que dá para criar grandes mudanças em menos de uma década, ou mais ou menos perto disso. Eu, lá no meu auge dos 20 e poucos anos, fundando uma clínica, me perdi em tantas tarefas. Passei a ter hipertensão, cheguei a pesar mais de 100 quilos e me encontrei numa realidade a qual eu realmente não estava disposta a continuar. Tinha muito medo e receio de não conseguir um dia poder ter filhos, e isso me assustou de verdade. Não só o fato de estar acima do peso, de não me sentir bem diante do espelho, mas dos grandes prejuízos que eu poderia ter ao longo da minha vida. Foi quando eu realmente decidi, após uma consulta com um paciente que me questionou: você está me dizendo um monte de coisas que eu devo fazer, mas, com todo respeito, você faz isso? Nossa, aquilo realmente foi um tapa bem dado na minha cara. Eu não podia acreditar que, depois de tanta coisa que eu já tinha estudado, de tanta informação, eu não conseguia aplicar aquilo na minha vida. Como é que eu iria pedir para os meus pacientes para que seguissem as minhas orientações se eu mesma não era capaz de criar excelentes resultados na minha própria vida? Isso é um dos pontos que eu vou explanar com você um pouco ao longo dessa jornada. Mas eu não vou mentir para você que estou preparando algo especial lá para o final que talvez te auxilie a entender melhor esse processo e eu posso te compartilhar tudo que eu aprendi ao longo de mais de uma década de atendimento. Bom, pessoas não são iguais e cada um tem as suas particularidades. Alguns erros comuns que costumamos cometer logo no início, quando começamos os atendimentos, é muitas vezes não saber se posicionar. É claro que o cliente, o paciente vai chegar e não sabe a sua história. Por isso que é muito importante o seu posicionamento. Algumas regrinhas são indispensáveis. Dentro da sua imagem, você deve passar credibilidade, transparência e confiança. Eu sei que hoje as redes sociais estão cada vez mais avançadas no aspecto de propagandas. Foi-se o tempo em que a gente postava coisas do nosso dia a dia e aquela era uma área de lazer. Hoje não é mais assim. Você tem que se posicionar como profissional qualificado. O que eu gosto sempre de falar é: imagine que você compraria o seu serviço. Olhe com o olhar de cliente para a sua imagem. Qual é a imagem que você passa nas suas redes sociais? De um profissional de sucesso, alguém respeitado, responsável, que realmente sabe o que está fazendo? Ou você tem mais uma linguagem simplória, só posta foto de churrasco de fim de semana? Como eu falei, essa não é mais apenas uma área de lazer, onde você pode postar coisas da sua vida particular. Não, agora essa é uma área realmente, uma ferramenta para que a gente alcance
parte desses resultados que a gente tanto almeja. Antigamente, a gente precisava depender de palestras ou ser um professor numa faculdade, entre outras coisas que a gente podia elaborar. Hoje, a gente tem a facilidade das redes sociais, mas ao mesmo tempo, ela não é tão simples assim da gente ajustar. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo um tempo até acertar essa real imagem que a gente quer transmitir. Ah, mas como eu consigo tudo isso? Bom, você estará alinhado com o seu uniforme, já faz toda a diferença. Manter uma postura também, quando conversar com seus pacientes, clientes, também vai auxiliar ele a ganhar credibilidade naquilo que você está falando. E treinar um pouquinho não vai matar ninguém. Afinal de contas, quanto mais nós repetimos algumas coisas, alguns termos, mais fácil vai ser para os pacientes entenderem ao longo do tratamento o que está realmente acontecendo. E eu não estou falando nada de ficar ali falando horas e horas de termos técnicos, tentando ensinar o seu paciente um pouco sobre o que você aprendeu na sua graduação ou nos seus cursos. O que o paciente precisa entender é o efeito relacional da técnica que você está executando com o organismo dele. E muitas vezes você passar para o seu paciente os cuidados que ele deve ter ao longo do tratamento. Vou dar um exemplo simples. Você não vai fazer uma técnica de moxa, que é realizar o aquecimento de alguns pontos, e não orientar esse paciente, após o término dessa técnica, a simplesmente sair, tomar chuva, tomar, de repente, friagem, ir para uma piscina, para ele já sair da sua técnica e, de repente, já ir tomar um banho. Então, a gente precisa explicar as relações do que você está fazendo fisiologicamente no organismo desse paciente, resumidamente, e orientá-lo a não cometer equívocos ao sair da sua sessão. Isso faz muita diferença. Um posicionamento claro é entender essas relações e saber explicar para o seu paciente. Não estou dizendo que você vai saber fazer isso de um dia para o outro, mas é importante se atentar. E aí a gente entra no segundo ponto, que é conduzir o atendimento. Sim, ao longo das sessões o paciente vai trazer dúvidas e é um momento bem propício para você criar uma relação mais íntima com o seu paciente e entender melhor todo o contexto de rotina dele. E, mais uma vez, através das técnicas que você oferece, poder ensinar o seu paciente a ter bons hábitos, o que também vai trazer melhora nos resultados da sua técnica. Não é nenhuma novidade para os meus pacientes, por exemplo, quando eu faço uma técnica de moxa, eu sempre oriento. Olha, estamos fazendo uma terapia de calor, não faz o menor sentido você sair daqui e tomar friagem. O que seria a tal friagem? De repente, já sair daqui direto tomar um banho ou ainda fazer alguma outra atividade onde vai estar exposta a algum tipo de friagem, ao vento, enfim. Oriento isso porque faz diferença no resultado. Se eu não explicar, mesmo que pareça óbvio, pode ser que seu paciente faça alguma coisa relacionada a esse equívoco e comprometa o seu tratamento. Afinal de contas, como geralmente trabalhamos com técnicas naturais, dependemos que o organismo desse paciente responda com os efeitos fisiológicos, mas pode ser que na rotina do seu paciente ele faça algo que acabe atrapalhando esses efeitos fisiológicos. Por isso, explicar o tratamento inicialmente e depois, ao longo das sessões, acompanhar realmente se após as técnicas e as terapias, esse paciente está realmente fazendo a manutenção lá na casa dele. Isso faz grande diferença. Pode confiar em mim. Outro ponto é, às vezes, não saber vender. Sim, você, para conseguir mostrar para o seu paciente que você realmente tem credibilidade para resolver o problema dele, você precisa mostrar para ele que você vai levá-lo do ponto A, onde ele está com dor ou com algum problema de saúde, até o ponto B, onde ele vai ter uma vida sem dor, com longevidade, qualidade de vida. E essa tarefa é sua. E só assim, você mostrando que realmente pode conduzir ele por essa jornada, é que vai fazer você realmente conseguir vender os seus serviços.
Bom, não adianta se esquecer, porque quem se mostra e aparece leva o cliente. Preste atenção nisso, siga essas orientações e você vai ver grandes diferenças já na sua carreira. Ei, não sei se você sabe, mas eu sou professora também de pós-graduação de medicina tradicional chinesa e também já fui facilitadora de algumas terapias quânticas. Talvez você seja até um ex-aluno meu. Então, investir em sua imagem estratégica faz toda a diferença na hora de você realmente ter os resultados como profissional qualificado. Como eu falei, não basta ter um monte de diplomas, um monte de técnicas e ferramentas. A imagem que você transmite é o que vai te auxiliar no processo de vendas. E aí a gente entra no segundo ponto, a questão das vendas. Quantas vezes eu ouvi colegas meus dizendo: mas isso não é para mim, essa não é a minha tarefa. Afinal de contas, nós nos especializamos, nos formamos na área de saúde. Para que eu tenho que entender de vendas? Ou alguns ainda podem até dizer: é só contratar o pessoal de vendas que isso tudo já resolve. Mas é um doce engano. Depois de muito tempo batendo a cabeça para entender esse processo, eu entendi que tudo é uma construção. Sabe quando você é criança e brinca com aqueles brinquedinhos de bloquinho e você vai construindo ali as coisas que você quer? Carrinhos, casinhas, e a sua criatividade é o seu limite? Pois é, hoje na área profissional, cada uma dessas partes formam o que você realmente vai ter de resultado. Então, o posicionamento vai te direcionar a passar a imagem que você tanto deseja, para que, consequentemente, criando credibilidade com a sua imagem, você possa construir a venda. Não que ela tenha que depender 100% de você. Muitas vezes, você pode iniciar o processo e deixar que a sua secretária ou realmente a equipe de vendas faça o fechamento, mas ela sempre vai se iniciar em você, sim. Muitas vezes pode ser na consulta ou até em algum vídeo que você postou lá nas suas redes sociais. Então pare e pense. Quando você explica a técnica para o seu paciente numa linguagem simplificada, quais as alterações fisiológicas que você está promovendo, é muito mais fácil, se o paciente entender, que ele não faça coisas que serão gatilhos para que ele tenha novamente aquela dor. Vou dar um exemplo simples aqui. Dor na coluna. Quantas vezes eu já fiz ventosa ou moxa e o paciente zerou na dor e acabou chegando em casa e foi arrastar algum móvel? É batata, é o gatilho para aquela dor voltar até pior. Então, explicar o tratamento para o paciente vai fazer que ele tenha consciência das coisas que ele não pode fazer e que ele consiga, através dos dias, ao longo do tratamento, identificar quais gatilhos que na rotina dele estão causando aquela dor, aquele problema. Por isso que é fundamental que você saiba explicar para o seu paciente o que você está fazendo de técnica e de uma maneira simplificada, fazer com que ele entenda todo esse processo que você está realizando. Outro ponto que muitos acabam errando é no posicionamento ao longo do tratamento. O posicionamento que eu estou falando aqui ao longo do tratamento nada mais é do que você criar um programa de tratamento onde você vai dar andamento nesse processo todo de recuperação em saúde junto com o seu paciente, e ao longo das sessões você vai ter várias oportunidades de, com a conversa com esse paciente, identificar outras questões que podem influenciar no seu tratamento. Como eu falei, ao longo do tempo, durante o tratamento, o paciente vai perceber que ele tem gatilhos que pioram a dor. E como você vai identificar se você fechou com ele um tratamento de apenas 2 ou 3 sessões? Pois o plano de tratamento vai fazer essa diferença, porque você vai ter mais oportunidades
de, ao longo do tratamento, ir conversando com essa pessoa e assim auxiliar ela com esses gatilhos, promovendo de fato uma mudança global na vida dela, que realmente vai te trazer excelentes resultados e vai te colocar num patamar diferenciado de profissional. Gostou dessas informações? Eu espero que você tenha anotado todas elas. E aí, quando a gente chegar lá na frente no curso, realmente, você vai ter a oportunidade de ter cada um desses tópicos bem mais explanados, bem mais detalhados. Mas essas informações que eu trago aqui já são muito valiosas. Eu falo por mim que quando eu comecei, eu não tinha informação nenhuma. O YouTube estava começando e eu não ouvia ninguém falando de práticas integrativas de saúde. E ao longo de, como eu falei, mais de uma década, eu fui identificando essas questões, reconhecendo essas informações nos meus pacientes, e é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Então vai realmente transformar a sua habilidade prática, os seus tratamentos, se você se empenhar, prestar atenção e anotar tudo que eu estou trazendo aqui. São poucas as pessoas que eu conheço que têm uma clínica há mais de 10 anos. Ou se elas têm, é aquela clínica que já realmente cresceu, não tanto que eles têm exames, outras coisas dentro da clínica. Agora, uma clínica especializada em práticas integrativas, até onde eu sei, a minha é a única. Modéstia à parte, a minha intenção aqui é realmente trazer que outras pessoas possam sim criar oportunidades para que outras pessoas se beneficiem dessas técnicas. Eu realmente sou apaixonada pelas práticas integrativas de saúde, pois eu já vi tantas pessoas terem uma vida transformada com essas técnicas, pessoas que estavam com dor há anos, pessoas que já tinham ido em todos os profissionais possíveis e imagináveis e não tinham encontrado a solução, viviam uma vida deplorável com dor, sentindo, sofrendo, e aí, à medida que realmente a pessoa encontrou essa técnica, veio se tratar e encontrou uma vida diferente. Alívio da dor é transformador. A pessoa sai de um ponto da vida dela que ela está estagnada e passa a uma vida de possibilidades. Então quando você aplica uma técnica, você não está tirando só a dor daquela pessoa, você está transformando a vida dela. E se você gosta de ser essa ferramenta mágica, que eu posso assim dizer, que transforma a vida das pessoas, é claro que eu quero que você seja um profissional de excelência. Por isso que eu estou trazendo essa maratona aqui, essa jornada do terapeuta. E eu espero que vocês aproveitem muito todas as informações que eu estou trazendo aqui. Vamos recapitular que cada uma dessas aulas da jornada, que são 7 aulas ao todo, eu vou trazer algumas palavras-chave para que lá no final você possa conseguir o seu certificado. Afinal de contas, quando a gente dedica tempo, a gente quer algum retorno. E eu sei que se você está aqui, você é quase como eu. Adora um certificado para poder compartilhar com as pessoas que você tem mais conteúdo, mais conhecimento, que você não está parado, que você quer mudança e você faz isso continuamente. Então, a palavra-chave dessa primeira aula é dedicação. Tudo que a gente se empenha, se dedica, é como um bolo. Uma hora vai crescer e a gente vai poder dividir e compartilhar com o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, anotado tudo como eu já falei, e aí a gente se vê na próxima aula da nossa jornada do terapeuta. Meu nome é Adriana. Depois de várias buscas por tratamentos, eu encontrei na acupuntura algo que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu achava que era necessário uma indicação médica para ser um convênio e, para minha surpresa, não. Foi uma entrevista que eu fiz e que realmente me ajudou. Hoje eu recomendo para todo mundo a acupuntura, seja por dor do que for,
porque eu encontrei aqui a solução do meu problema, algo que eu achava que era impossível, eu achava não, algo que foi me imposto como impossível por vários médicos. Então, a quem eu posso falar, eu recomendo sim a acupuntura, principalmente a Joyce, que foi alguém que me ajudou muito, me ajuda e que fez eu recuperar muita coisa do que eu havia perdido.